Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para estarmos estudando a lição de número 4. Você está no meu canal Estudos da EBD com o professor Marcelo Gomes e estamos tendo a oportunidade de estar ministrando estas aulas via YouTube. Para aqueles que não têm acesso ao nosso estudo de professores, é um trabalho que a gente já faz na igreja e teve a ideia de estar lançando aqui também. Se você quiser saber mais alguma coisa, você poderá estar falando nos comentários, dando like, se inscrevendo no canal para que você possa estar tirando as dúvidas, porque aqui a gente está só falando sobre o estudo, não dá para a gente entrar em detalhes. Pra vocês terem uma ideia, esse estudo é um estudo que a gente gasta 1h30 ele presencial. Então, a gente está falando aqui aquilo que a gente tem estudado para levar até vocês um conteúdo de qualidade para que vocês estejam utilizando como suporte no domingo, quando estiver na escola dominical. E aqueles que não participam da escola dominical, nós estamos trabalhando o livro de Ezequiel. Então, se você for lá no livro de Ezequiel, você vai ler lá alguns capítulos, né? Estamos no capítulo 9 e o capítulo 10, né? Falando sobre a glória de Israel que saiu do templo. Então, para você entender, você precisa estar lendo esses capítulos, porque é um livro complicado. O livro de Ezequiel é um livro cheio de enigmas, né? Cheio de visões. Então, é dentro deste livro que a nossa lição está trabalhando. Ok? Então, nós estaremos falando sobre a lição de número 4, quando se vai a glória de Deus. Na lição anterior, nós falamos sobre as abominações do templo. E agora nós estamos entrando na outra etapa, né? Que agora Deus está mostrando, depois de mostrar para Ezequiel as abominações do templo, agora ele está falando, agora eu vou tirar a minha glória deste lugar, né? Nós estaremos trabalhando então sobre essa questão da saída da glória de Deus. A nossa verdade prática, nosso texto alto, melhor dizendo, diz assim: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Está no Ezequiel capítulo 11, versículo 23. A verdade prática diz: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Então, como você vê, a lição 3 fala das abominações. Agora a nossa verdade prática está se referindo por que Deus tira a sua glória do templo, exatamente por causa das abominações, por causa do pecado e da desonra da casa de Deus. Tivemos a oportunidade de ter a nossa lição em PDF, então estaremos lendo a lição, fica mais fácil para a gente sintonizar o assunto, né? Esse assunto, essa introdução, o que está escrito de vermelho é a nossa lição da escola bíblica. As partes que eu trouxe comentário extra, eu coloquei outra cor para ficar destacado. Então nós temos aqui a nossa introdução. Se você tem uma lição na sua casa da CPAD, você que pertence à Assembleia de Deus ou até mesmo outro ministério que tem essa lição, poderá estar acompanhando com a gente a leitura. A nossa introdução diz: a glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromisso de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Essas partes azuis são as partes que a gente vai comentar na lição, destacou para a gente entender o contexto, né? Então ele vai explicar primeiro a razão de ter tirado a glória do templo, né? Deus não tira sua glória sem uma razão. Essa razão é o pecado. Quando o pecado entra, Deus não permanece, ele não convive e não comunga num coração ou no local onde o pecado está imperando. Então essa é uma das razões. Porque ele habita no meio do templo, e o templo é um lugar santo, né? Então quando passou a ser profanado, ele disse: eu não posso mais ficar no meio desse povo. É a razão. E essa habitação, essa presença, quando Deus manda fazer o templo, também o tabernáculo, ela não era incondicional, existiam condições, né? O povo tinha compromisso de acordo com a aliança feita no Sinai. Então ela era incondicional, tinha um compromisso e não podia ser violado. Aqui eu trouxe a explicação mais ou menos baseado no capítulo 7 de 2 Crônicas, onde fala assim, eu peguei lá os que eu destaquei de azul, né? Condicional porque
era um lugar de adoração. Se o povo que se chama pelo meu nome, era um lugar onde o povo tinha que estar falando com Deus e não com ídolos. Compromisso, porque é uma aliança de adoração contínua, ou seja, que não era uma coisa aleatoriamente, eles tinham que estar sempre praticando ali aquele ritual, aquela liturgia de adoração. E a não violação, ele fala também no mesmo capítulo, inclusive no versículo 19, mas se desviares e deixar os meus estatutos, ou seja, então tinha um compromisso de não violar. Então toda a presença de Deus só aconteceria se eles não se desviassem dos estatutos, né? E foi o que aconteceu. Eles se desviaram dos estatutos, né? A nossa leitura, então, da nossa lição, no primeiro tópico, nós começamos aí sobre a glória de Deus. A gente vai explicar um pouquinho sobre o que é a glória de Deus, né? O que é esta glória. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia de sua dedicação. Depois disso, essa cena se repete por ocasião da inauguração do templo em Jerusalém pelo rei Salomão. Então nós temos pelo menos 2 episódios onde a glória de Deus desce. Primeiro no tabernáculo, ela desce sobre a arca do concerto, e tem também a questão da nuvem, que guiava eles de dia e à noite se transformava numa coluna de fogo, também representava a presença de Deus, né? O significado da glória, o contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kapot ou kanot, né? Que literalmente significa peso. E nesse sentido literal, aparece 2 vezes no Antigo Testamento, em 1 Samuel capítulo 4, 18 e 2 Samuel capítulo 14, 26. Há vários termos, entre eles doxa, glória, resplendor, poder, honra, reputação, valor, honra. Mas as visões de Ezequiel, a glória indica resplendor pela presença do Senhor. Ou seja, então existe várias explicações, mas no caso de Ezequiel, ela significa o resplendor da glória do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta. O vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia. Aparece frequentemente no judaísmo. Eu destaquei aqui no Talmud. Talmud é uma escritura, é um comentário da Torá que os israelitas usam, e hoje muitos deles têm ele como quase que nivelando as inspirações das escrituras sagradas, mas não é inspirado. Mas nele aparece a palavra Shekinah, que significa presença. A palavra doxa já é uma palavra que aparece na Septuaginta, que é a versão grega das escrituras do Velho Testamento. Então lá aparece a palavra Shekinah. Eu vou trazer alguma explicação sobre essas palavras também, para você entender. Antes de entendermos o que é glória, precisa entender como que ela aparece nas escrituras sagradas, né? Já explicamos aqui que a palavra, no sentido aqui de peso, ela aparece em 2 casos, que é em Samuel 4:18 e 2 Samuel 14:26. Então nós temos aqui 1 Samuel 14:18 e 2 Samuel 14:16, 14:26, aqui eu coloquei errado, 14:26. Nesse versículo aparece a palavra glória no sentido de peso, quando na primeira referência afirma que Eli era pesado. Aquele episódio que Eli estava gordo lá no templo de Samuel, sentado numa cadeira, e quando os filisteus levaram a arca, ele caiu, porque caiu da cadeira e quebrou o pescoço. E aí o texto diz que ele caiu e quebrou o pescoço porque ele estava muito pesado, estava gordo. Né? E a segunda referência é em relação ao cabelo de Absalão, que ele tinha um cabelo muito grande, então aparece lá também a palavra peso, né? Que seria a palavra kabet, né? Ou katet. No caso aqui, lá aparece hakobet, que significa peso, mas essa palavra pode significar também glória. Nesses 2 textos em evidência, não, ela não significa glória, significa simplesmente peso. No grego, a palavra doxa pode significar também costume ou doutrina, de onde vem a palavra ortodoxa, né? A gente usa dizer igreja ortodoxa, ou seja, igreja que segue a doutrina principal, a verdadeira doutrina. Então ela significa também doutrina. Agora no grego clássico aparece a palavra kleos, né? Que é glória, né? Só que a palavra doxa no grego, ela aparece muito na Septuaginta. No grego clássico, a palavra seria kleos, só para você entender como essas palavras aparecem no original. E nós temos muitas palavras, nós temos ali kabot, kobet e keput. São 3 palavras que você vai encontrar no original, explicando sobre a palavra glória, beleza? Vamos continuar então. O que é glória de Deus? No caso do texto em estudo,
A glória de Deus é a sua manifestação diante da fragilidade humana. No templo, ela veio através da fumaça, no tabernáculo, através da coluna de fumo. A glória de Deus reflete o seu caráter, o seu reino em esplendor. Ao homem, quando se manifesta, é em parte, pois ninguém suporta a glória de Deus em sua totalidade. Os querubins, na visão de Isaías capítulo 6, tinham 2 asas para cobrir o rosto. Deus disse a Moisés que ninguém conseguiria ver a sua face, pois reflete a sua glória. Êxodo capítulo 13, 33, versículo 18 a 23. Naquele episódio em que Moisés pede para ver a face de Deus, Deus fala com ele assim, não, ninguém pode ver, eu vou passar e aí você vai me ver pelas costas, mas minha face não há homem que consiga ver, que veja e permaneça vivo, né? Porque morre, né? Então não há condição de alguém ver a glória de Deus. Os discípulos viram a glória de Deus se manifestar em Cristo no Monte da Transfiguração. E eles ficaram tão atônitos que eles falaram, vamos ficar aqui e fazer um altar para ti, outro para Elias, outro para Moisés, porque Jesus transfigurou no estado de glória, né? E Jesus, é interessante que Jesus ainda fala, não conte isso para ninguém, né? Nós só sabemos hoje porque está registrado na Escritura, mas naquele momento os discípulos não sabiam o que tinha acontecido lá. Jesus transfigurou para mostrar para eles que ele realmente era o Filho de Deus. Então a glória, ela só manifesta em parte, porque Deus, ele é tão glorioso que os anjos, os querubins que são perfeitos, quando está diante do trono, lá no capítulo 6, eles têm as asas para cobrir o rosto para não ficar olhando para a face do Senhor, né? De Deus sentado no trono, porque a sua glória é esplêndida, ninguém suportaria. A Bíblia diz que ele, quando vai construir o templo, e ele fala para Salomão que nem a terra conteria a sua presença, né? Mas ele fala, mas meu nome estará nessa casa. A glória de Deus, ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel na sua jornada no deserto até o início do reinado de Salomão. Período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo de Salomão, que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa, e da mesma forma no culto da dedicação do templo. Desde então ele se comprometeu em manter os seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração daquele templo. Mas essa promessa nunca foi incondicional, e parece que o povo havia se esquecido disso. É interessante que, ainda que o comentarista fala que a glória de Deus permaneceu desde o tabernáculo até Salomão, nós conhecemos o episódio em que ela ficou pelo menos 70 anos fora de Israel, e foi no período dos juízes, quando lá no período de Samuel, no caso de Eli, que nós conhecemos a história onde ela foi tomada pelos filisteus. Então naquele período essa glória não estava em Israel, não estava no período de Samuel e nem no período de Saul. Ela só voltou no período de Davi, quando Davi traz essa arca de volta e quando constrói o templo coloca ela lá. Mas então nós temos um período em que ela realmente não estava em Israel, né? Porque a arca dela do concerto, ela era símbolo da presença de Deus. Sobre a entrada, a retirada da glória. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. A glória se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança, passou para a entrada do templo e depois parou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Aqui eu trouxe uma explicação sobre, porque aqui tem alguns episódios, nós temos aqui pelo menos 4 episódios, né? Mas a gente vai explicar alguma coisa sobre a questão dos querubins, né? Existe o próprio comentarista, ele não deu uma definição total. Ele fala assim, ó, o profeta está se referindo a 2 querubins do propiciatório da Arca da Aliança, seria a tampa da arca que chama propiciatório, ou as 4 visões, as criaturas da visão inaugurada do capítulo. Aí ele fala assim, qualquer que seja a interpretação, então significa que ele não está falando que é os querubins da arca, ele não está falando, assim, pode ser que não seja. A verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação no deserto. No tabernáculo, permanentemente desde a inauguração do tabernáculo e finalmente no templo. Essa presença divina atingiu seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e verdade. Então nós vemos aqui
que essa glória, ela, quando o templo é destruído, automaticamente essa glória sai. Depois eles constroem outro templo, e que seria chamado, conhecido como Templo de Zorobabel. Estaremos falando mais à frente sobre esse templo. Então, a questão da glória, né, ela ficou permanente até o Templo de Salomão. Se nós formos pegar, contando da sua presença sobre a arca, né, que ela aparecia lá sobre a arca que está no templo. Agora, a gente vai olhar essa questão sobre os querubins. Agora eu trouxe a minha interpretação. Não estou dizendo que a minha interpretação é a única, é absoluta e é verdade. É o que eu creio examinando o texto, né? Mas você pode examinar e talvez até concordar, discordar de mim. Inclusive, se você quiser, pode falar nos comentários, porque a gente vai estar olhando e, né, alguns que têm acesso a gente pode também, sexta-feira, ter um estudo de professores e lá, você vê, o estudo que a gente fala com 30 minutos, 25 minutos, lá a gente gasta 1h30. Então lá a oportunidade, né, de presencial é mais tranquilo para você discutir os assuntos. Fazendo o estudo exegético do texto, parece que essa visão está falando dos mesmos querubins da visão e não dos querubins sobre a arca. Então vamos ver, esses são os meus argumentos. O querubim estava na entrada da casa, conhecida como átrio interior, versículo 3. Então esses querubins aparecem no átrio interior. A glória, em forma de fumaça, encheu o átrio da glória de Deus. Ou seja, então nós temos aqui, ele está no átrio e aí a fumaça enche esse átrio da glória de Deus. Que átrio é esse? Aí que nós temos que entender o texto. Saiu a glória do Senhor sobre a entrada da casa. Átrio interior. O que é átrio interior? Era aquela parte do tabernáculo, do templo, aonde os sacerdotes ali tinham o altar do incenso e o altar do holocausto. Então essa parte era chamada de átrio interior ou pátio do sacerdote. Então até agora nós estamos nesta localidade, não estamos ainda sobre a arca. Vou explicar por quê. Baseado nesse versículo, entende-se não se tratar do Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, pois átrio era o nome dado ao pátio onde ficava o altar, e não ao Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Todo o processo da visão não deixa claro se tratar dos querubins da arca, mas sim dos querubins da visão. Por quê? Quando o comentarista fala dos querubins, nós estamos falando dos querubins de Ezequiel, né? Aqueles com 4 rostos, né? Aí ele vai entender assim que essa glória estava sobre a arca, porque era comum a presença de Deus descer sobre a arca. Porém, aqui fala que a glória encheu o átrio. Não está falando da glória que estava na arca, está falando que a glória encheu o átrio, que seria o átrio interior. Então, o que aconteceria? A glória sai dos anjos, enche o átrio, vem para a porta e sai para o Monte das Oliveiras. Então, eu não consigo ver, pelo menos eu não consegui ver, nenhum momento a Arca do Concerto aparecer, porque lá no templo existia o átrio das mulheres, o átrio do gentil, o átrio de Israel e o átrio dos sacerdotes, que é o átrio interior, e o Santo do Santo, onde ficava a arca. Então, no momento algum, a gente vê esses anjos na arca. Então, eu creio, né, na minha visão, que esses anjos, esses querubins, está falando só mesmo dos querubins de Ezequiel. A retirada da presença de Deus. A glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem, o trono que estava, porém, acima dos querubins. Nesta visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para a sua partida definitiva. Então ela entrou lá no pátio, encheu o pátio da glória, o pátio dos sacerdotes. Aí Ezequiel vê aquela carruagem sobre as rodas, aquelas rodas que aparecem lá junto com os querubins, saindo do templo. E Deus saindo do templo. Com isso se aproxima a destruição do templo. Essa casa foi destruída pelos caldeus em 587, no mês 4 e aos 9 do mês. Aí está as referências, correspondente a 14 de agosto de 587. Então assim, depois que Deus mostra o pecado, o que Deus faz? Eles não se arrependem, eles não mudam o comportamento. Deus então fala assim, vou tirar a minha glória. E está mostrando para Ezequiel por que tira a glória. Assim que a glória de Deus sai, o templo fica vulnerável. Nabucodonosor invade Jerusalém. Na terceira leva, nós já falamos das levas, para o cativeiro. Na terceira leva, então ele destrói o templo, leva os vasos para a Babilônia e aí pronto. Então foi necessário Deus mostrar primeiro
a glória sair para que Babilônia tivesse poder sobre aquela casa. Não sei se vocês lembram que eu comentei isso em uma lição anterior, que enquanto Babilônia estava expandindo seu reino e conquistando Israel, eles não sabiam que por trás daquela batalha que eles estavam para vencer, existia uma guerra espiritual. Deus estava entregando Israel nas mãos de Babilônia, só que eles não sabiam, né? Vamos andar aqui. O Monte das Oliveiras, esse monte tem uma representação escatológica. Era nos tempos de Jesus um lugar onde ele gostava de orar. Foi nesse mesmo monte que Jesus profetizou a destruição do templo e voltará no final da grande tribulação para trazer juízo sobre o mundo por causa do pecado. Então esse monte é um monte muito importante, era tanto para Israel como foi no tempo de Jesus, porque Jesus gostava muito de orar neste monte, gostava de estar lá com os discípulos. Ele profetizou neste monte, né, quando os discípulos falaram assim: olha, Senhor, como é a estrutura do templo, que coisa linda, que Herodes fez o templo, reformou ele, ampliou, e eles admiravam da beleza. Aí Jesus fala assim, no Monte das Oliveiras, ele fala, esse templo será destruído, né? Ele profetiza que não ficaria pedra sobre pedra, tá? Aqui as referências. E ele voltará no final da grande tribulação, para nós que somos pós-tribulacionistas, pré-tribulacionistas, né? Ele vai pisar no Monte das Oliveiras para inaugurar o milênio, né? A sua vinda em glória, ele vai fazer isso para inaugurar o milênio e trazer juízo ao mundo por causa do pecado, né? Logo depois de sua ascensão, a profecia de Mateus se cumpre sobre o templo, sobre o comando do general Tito no ano 70. Ou seja, da mesma forma que a glória saiu do templo de Jerusalém, quando Jesus também assunta ao céu no mesmo monte, observa que a glória sai do templo de Jerusalém, vai para o Monte Oriental, que é chamado Monte das Oliveiras, e de lá ela vai para o céu, ela é assunta ao céu. A glória que estava lá no templo dos judeus. Agora nós temos Jesus, a mesma situação. Ele, assim que ele sai da terra, que ele é assunto ao céu, esse templo, que Jesus ali era a glória representada ali, ele agora sobe. Quando ele sobe, o templo fica vulnerável e o general Tito, né, o imperador, um general romano, invade Jerusalém e destrói o templo, que depois será, né, reconstruído no milênio, na grande tribulação para o milênio, né? Mas isso aí não é assunto nosso não, só para entendermos um pouquinho sobre essa questão do templo e a sua representatividade para nós hoje, né? Porque a nossa aplicação é a nossa aplicação da lição, né? Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Mas a casa de Deus era profanada com práticas pagãs mais abomináveis. Nós temos aqui as referências. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu o céu para retornar no fim dos tempos. Não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus, que nós comentamos lá atrás. Então, é assim que o templo sai, aí vem a destruição da mesma forma que aconteceu. Então, no Monte das Oliveiras sobe a glória do templo dos judeus e no Monte das Oliveiras sobe a glória no templo de Jesus, né? Vamos andar mais aqui. Sobre o segundo tempo, Ciro, rei da Pérsia, baixou um decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539. E pouco tempo depois, partiu para Babilônia, a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei inclui a reconstrução do templo em Jerusalém. Então nós temos aqui um decreto. Esse decreto, Daniel, ele fala de um decreto semelhante, porque esse decreto aconteceu no livro de Esdras, né? No livro de Esdras esse decreto é baixado e Esdras vai com a leva de judeus que estavam sendo libertos do cativeiro para reconstruir esse templo que nós o conhecemos na história como o templo de Zorobabel. Zorobabel era um governador colocado pelo próprio Ciro, né, para governar aquela região. Então, sobre a orientação deste governador, Ciro decreta a reconstrução do templo. 13 anos depois, aproximadamente, Artaxerxes
também autoriza Neemias a reconstruir os muros de Jerusalém. Então, esse primeiro decreto era só para reconstruir o templo, né? Aí nós temos aquele período em que eles desanimam porque o templo estava ficando inferior ao de Salomão, eles ficam desanimados. Aí entra Ageu e Zacarias, 2 profetas pós-cativeiros que começam a profetizar, motivando o povo, incentivando o povo a continuar a construção. O segundo templo, conhecido como o Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dario, que corresponde ao ano 516. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa, não dava para comparar com o Templo de Salomão. O pensamento no período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológico, né? Eles entendiam assim, vai voltar só no futuro mesmo, não acreditavam que seria naquele período. E realmente, não dá nada na história falando que a glória voltou para aquele tempo. Inclusive tem uma coisa importante a ser observada, que a Arca do Concerto, que estava onde ela era o lugar que descia a glória de Deus, onde Deus falava assim, aqui vai ser minha presença, ela não se encontra mais no templo de Zorobabel e nem no templo de Herodes. Então, automaticamente a gente entende que essa glória jamais ia descer lá, porque a arca não estava lá, que era o móvel principal lá da presença de Deus. Nós tínhamos lá o altar do holocausto, o altar do incenso, a mesa da proposição e o candelabro. E no Santo do Santo tinha a arca, onde Deus manifestava a sua presença e conversava com o sacerdote, e ele entrava lá uma vez por ano. Nesse templo aqui não tinha mais arca. Ciro, rei da Pérsia, governou Babilônia desde os anos 539. Foi ele que derrotou Babilônia e a Média, transformando no Império Medo-Persa. Era conhecido como Ciro II, porém Heródoto, um historiador grego do V século, nos informa que ele era filho de Cambises II e neto de Ciro II. Baseado nessas informações, seria ele Ciro III. Ele baixou o decreto para libertar o povo e reconstruir o templo. Logo depois, sob o governo de Artaxerxes, Neemias recebe autorização para reconstruir Jerusalém. Eu só coloquei esse pedaço aqui, esse complemento, porque a nossa lição fala de Ciro, né? E alguns historiadores chamam ele de Ciro II, mas pela história ele seria o Ciro III, mas só para efeito de curiosidade, né? Isso não acrescenta muita coisa à nossa lição, não. E quem era Zorobabel? Um descendente de Davi e participou do cativeiro. A linhagem real de Judá havia sido abolida pelo cativeiro. Zorobabel era neto de Joaquim, o penúltimo rei de Israel. O último seria, no caso, Zedequias, né? Penúltimo rei de Judá, que governou apenas 3 anos. 3 meses, sendo levado preso para a Babilônia. Liderou a primeira colônia de judeus e foi acompanhado pelo sacerdote Josué. Sobre a orientação de Ageu e Zacarias, 2 profetas menores, reconstruíram o templo sobre as bases do antigo, porém não com o mesmo requinte do primeiro, devido à pobreza que imperava entre os judeus do Regresso. Então vocês lembram que lá em Neemias, uma das coisas que incomodou Neemias, ele estava lá no reino de Suzano, né, lá na Pérsia, o que incomodou ele exatamente ele ficar sabendo que os judeus estavam em extrema pobreza e a cidade sem proteção. Então, devido a ele estar muito pobre, eles não teve condição de fazer um templo como era o de Salomão. O templo de Herodes. O templo de Herodes foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhadores se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuaram em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus. 46 anos depois, conhecido como o Segundo Templo, era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 DC. Então significa que Jesus ainda estava no seu ministério terreno e ele ainda estava ampliando o templo. Então ela foi concluída e logo depois nós temos a história que eu já contei lá atrás da destruição de novo desse templo, né? Herodes o Grande. Herodes formava uma dinastia que surgiu quando se acabou o poder dos Macabeus. Macabeus é aquele período que fica entre Malaquias e Mateus, que são 400 anos, onde tem uma história. O livro de Macabeus, ele conta essa história. Ele não é um livro inspirado, mas ele tem sim um fundo histórico. Temos também um outro historiador, que é o Flávio José, que inclusive usa informações do período de Macabeus. A Síria, nessa época, o Império Grego e a Palestina foram conquistados pelo Império Romano.
foi governador da Idumeia, que seria, ele era um edomita. Idumeia é o mesmo nome para Edom, edomita. Segundo Eusébio, ele era idumeu ou edomita. Tornou-se governador da Galileia aos 25 anos de idade. Governou com mão de ferro, abafando revoltas civis e conquistando a confiança do povo. Trouxe para a região a urbanização e, para ganhar a confiança dos judeus, fez uma grande modificação e amplificação no templo, fazendo tornar um suntuoso edifício. Há quem diga que esse templo ficou melhor e mais glorioso do que o de Salomão. Apesar de Salomão ter muito ouro, esse também tinha. Então há quem diga, outros comentaristas já acreditam que não, mas há quem diga que esse templo ele sobressaiu ao de Salomão, cumprindo a palavra, né? Aí voltando para o lado histórico da glória da segunda casa ser maior do que a primeira. Então, mas só que nós sabemos que isso é uma profecia referente a Cristo e não ao prédio. Por quê? Por mais que ele ficasse mais suntuoso, mais bonito e com mais requinte, muito maior, tem um detalhe que faz diferença no templo de Salomão: a Arca do Concerto. Aqui não tinha. Então, jamais esse templo chegaria na mesma suntuosidade do templo de Salomão por causa da arca que fazia diferença. A presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração de Zorobabel, diferente de Moisés quando inaugurou o tabernáculo e de Salomão na inauguração do templo. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. A presença nele fez a glória da segunda casa ser melhor que a primeira. Então, na interpretação, podemos dizer escatológica de Ageu, estava falando que ela seria gloriosa por causa que o Filho de Deus, a verdadeira manifestação da glória de Deus, estaria nesse templo. O templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, encontro com Deus e da presença divina. Era o centro espiritual da nação, né? Então, era o lugar, né? Até hoje, por exemplo, os judeus ainda lamenta sobre o muro da lamentação, que é a parte do templo que ficou na destruição, e eles têm aquele lugar como local sagrado, né? Hoje nós sabemos que o local do templo está o Domo da Rocha, que é um templo muçulmano. Sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da sua destruição dos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Então nós temos aqui, da mesma maneira que houve a destruição quando a glória saiu, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. Explicação teológica. Jesus disse: eis aqui está quem é maior do que Salomão, o construtor do templo, e declarou-se maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse: o filho, perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem velada dirigida ao sacerdote de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o que ele está dizendo? Que a partir da manifestação de Jesus, o templo já não tem mais aquela função de manifestar a glória. Agora Jesus fala assim, inclusive Jesus fala: onde estiver 2 ou 3 eu estarei no meio. Ele não fala que é no templo. Lá no templo de Salomão, Deus fala: meu nome estará nesta casa. É nesta casa. Quando vocês orarem, observa que Daniel, lá no cativeiro babilônico, ele ora virado para Jerusalém, em direção ao templo, que existia uma profecia, que se eles fossem para fora, levados cativos, e se de lá eles lembrassem de Deus, eles virariam para cá e Deus ainda ouviria. Então, mas agora Jesus faz esse papel, então não precisa mais de templos humanos, né? O fim do templo. O que o Senhor Jesus vinha insinuando, ou ensinando de maneira indireta, na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Dias virão em que deixará a pedra dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra. Jesus anuncia o fim do templo, como fez Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. Nós já falamos sobre isso. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois.
de alto a baixo, estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não existe mais templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Então não há mais casa sagrada. Hoje a casa sagrada é nós como templo de Deus, né? Então é através de nós que Ele faz, manifesta a sua glória. Concluímos que em ambos os casos, Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos. Nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça, não conhecendo a justiça de Deus e procurando não reconhecendo a justiça de Deus e procurando gerações rejeitando a Deus. Aqui tem um erro aqui parece que tem um erro da montagem da frase aqui. No Antigo, estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à vontade de Deus. Então, assim, nós vemos aqui que nos Evangelhos eles substituíram a justiça de Deus, né, pela justiça humana, ou seja, não conhecendo a justiça de Deus e procurando, reconhecendo essa justiça e procurando as suas próprias gerações rejeitando, né, a própria pessoa da época rejeitando rejeitando a Deus. No Antigo Testamento, estabelecer a sua própria justiça e não sujeitar a de Deus. Então é a mesma coisa. O que aconteceu foi repetir a história. Assim como no Antigo Testamento eles rejeitaram Deus e a sua justiça, no Novo Testamento foi feito a mesma coisa. Então nós temos aqui, para terminarmos aqui, a presença de Deus se vai. Ele perdeu a arca por ser conivente com o pecado dos seus filhos e não obedecer à lei de Deus. Só perceber a saída da presença da arca quando ela foi tomada. Sansão, brincando com o pecado, só percebeu que não tinha mais o espírito quando caiu nas mãos dos filisteus. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú morreram diante do altar por não respeitar a lei. Em Apocalipse 3:20, o espírito não estava na igreja de Laodiceia. Precisamos estar atentos. Algumas pessoas já não têm mais a presença de Deus, mas não perceberam ou ignoram. Muitos, como os irmãos da Galácia, começaram no espírito e acabaram na carne. Então, o que nós aprendemos com essa retirada da glória de Deus? Que a glória de Deus ela não fica onde há pecado. Nós temos exemplos aqui de pessoas que brincaram com essa glória. Nós temos aqui exemplo de pessoas que achou que Deus ficaria comungando com eles, mesmo em práticas pecaminosas. Mas Deus não comunga com o pecado. Eli só percebeu que Deus não estava na arca a partir do momento que os filisteus conseguiram tocar na arca e levar ele embora, né? Sansão, ele só percebeu que não tinha o espírito quando os filisteus conseguiram pegar ele. Então ele sairei outra vez e me livrarei. Ele não sabia que o espírito tinha saído. Ele estava brincando com o pecado. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, achou que podia levar qualquer fogo para o altar, né? O altar do incenso. Era um fogo que era pego no altar do holocausto e levado para o altar do incenso. Eles trouxeram fogo de fora, achando que podia fazer, profanando um rito sagrado. E em Apocalipse, a Bíblia diz que a igreja de Laodiceia, o Espírito Santo está do lado de fora dela, batendo na porta. Então, nós temos que tomar esse cuidado. E muitas vezes o Espírito sai das pessoas, o Espírito Santo sai da vida das pessoas e muita gente não tem percebido, né? Ou está ignorando e tentando substituir a glória de Deus por coisas materiais, né? Por coisas dessa vida. E muitos hoje não têm nem mais a visão de reino. Vê muitas uma religião como algo que faz parte da vida social. Ainda que isso pode acontecer, mas a verdadeira religião está ligada em Deus e não deixar que o pecado entre no coração, porque assim que o pecado entra, a glória vai sair. O pecado entrando, o espírito vai embora. Então, enquanto o pecado estiver chegando, a glória vai sair. Então, para que a glória entre, nós temos que confessar nossos pecados e deixá-los. Jesus ele falou isso muitas vezes no seu ministério terreno. Ele curava para perdoar os teus pecados, vá e não peques mais. Então, não deixe que o Espírito de Deus afaste da sua vida. E se você perceber que não tem aquele mesmo vigor de quando aceitou Jesus, aquele mesmo vigor de quando você era o crente do primeiro amor, como a igreja de Éfeso, já não vive mais o primeiro amor, pode estar correndo um grande risco de a glória de Deus que estava sobre você estar saindo aos poucos, está se desvarando por causa de algo errado.
é importante estar sempre fazendo aquele check-up e ver se estamos dentro da vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela estar nos assistindo. E eu quero pedir a vocês que dê o like, né, dê o joinha, compartilhe esse vídeo, divulgue para mais pessoas, professores de escola dominical, e também nos comentários, alguma coisa que você discordou ou você acha que eu deveria ter falado, eu não falei, pode falar nos comentários, a gente vai estar lendo. E ative o sininho, porque toda vez que eu lançar uma lição, que eu postar uma lição, um vídeo, você será notificado para que você esteja acompanhando. E Deus abençoando. Convido você também, se tiver condição, próximo de nós, estar participando com a gente no estudo de professores, porque lá a gente dá esse estudo com mais tranquilidade, porque lá tem uma plateia, vamos dizer assim, um público, e esse público nos ajuda, porque eles perguntam, eles questionam, discordam, e ali faz um debate muito saudável, muito tranquilo, muito gostoso, e tem vezes que a gente fica lá 1h30 e quase não chega ao final. Então, nos ajude, participe, divulgue, e Deus vai nos honrar muito. Assim, eu tenho certeza que para muitos é muito benefício. Inclusive, alguns temas que eu trouxe aqui, a gente trouxe ele bem resumido, mas você pode pesquisar mais, você pode aproveitar. Olha, eu não tinha prestado atenção naquele detalhe, eu vou pesquisar mais. Então você vai ter tempo, baseado no estudo, para você ir mais a fundo e levar uma boa aula para a sua escola bíblica dominical. Mas leia os capítulos 8, 9, 10 e 11 de Ezequiel para você entender o que nós estamos tratando. Que Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima, se o Senhor nos conceder essa oportunidade. Amém.